Olá pessoal, sou Paula Ribeiro e estamos dando início agora a mais um podcast da Beneficência Portuguesa de Santos. Essa plataforma que tem buscado sempre levar até vocês informações, dicas de saúde e uma conscientização melhor e maior para que a gente possa ter qualidade de vida. Podcast Beneficência, Medicina e Saúde chegando até você. Trouxemos aqui um tema que eu tenho certeza que é de suma importância e nós vamos estar falando sobre a nutrição que previne doenças. Não é só comer certinho, não é só fazer um bom equilíbrio de alimentos, mas quando a gente fala em nutrição que previne doenças, a gente vai um pouquinho além. E eu quero agradecer aqui a presença do presidente da Beneficência Portuguesa, seu Ademir Pestana, sempre conosco aqui, com a sua presença que muito nos alegra. Obrigado, Paula. Não, sempre presente aqui, informando, né? A gente vive com saúde, então é importante essa participação. A gente aprende, né? Informa, enfim, procura ter sempre uma melhor qualidade de vida, né? Por isso estamos aí com a doutora, né? Estamos aí com ela, que eu vou apresentá-la. Tem um nome lindíssimo, tão belo quanto né? ela. Ela é a nossa nutricionista aqui essa tarde. Como eu disse, o tema a nutrição que previne doenças. Ela que é nutricionista clínica funcional, pós-graduada e com certificação internacional em antropometria, além da formação de modulação intestinal, presidente. Olha, a gente só vai eu gostar muito disso, já hein? fiz a cirurgia da diverticulite, né? Pois tá vendo? Hábitos alimentares errados, né? Aqui coisas muito interessantes. Possui produções científicas publicadas nas áreas de cefaleia e esclerose múltipla. Atua com foco em doenças crônicas, saúde intestinal e estratégias nutricionais personalizadas para a promoção de saúde e qualidade de vida. Ela, nossa querida convidada, hoje a nutricionista a doutora Estela Boredio. Falei certo? Falou certíssimo. Então, doutora, prazer enorme ter você aqui com a gente. Eu que agradeço o convite de vocês por estar aqui. Falar sobre nutrição é um prazer imenso para mim, porque eu literalmente amo o que eu faço. Quanto mais eu estudo, mais eu vejo o poder da alimentação e da nutrição, né? Não só dos alimentos, de cálculo de dieta, mas o quanto a gente consegue influenciar a vida das pessoas através de hábitos tão pequenos, né? Diários e cotidianos, que todo mundo se alimenta, todo mundo come, mas a gente traz a promoção dessa saúde, a gente auxilia as pessoas a conquistar aí uma qualidade de vida e uma longevidade, principalmente pensando nas doenças, que é o tema de hoje, né, Paula? Exatamente. E nós vamos explorar muito você, viu? Fique tranquila. Frases como desembalar menos e descascar mais, comer o que Deus fez. Cada vez que você come ou bebe, está escolhendo saúde ou doença. E a frase sensacional de Hipócrates que eu trouxe aqui, que o seu remédio seja o seu alimento e que o seu alimento seja o seu remédio. A primeira pergunta que a gente vai estar fazendo aqui, claro que sobre nutrição, estamos aqui para isso. A pergunta é, a nutrição, ela tem poder de prevenir doenças? É o nosso tema. Queríamos te ouvir sobre isso. Com certeza, afirmo com quase 100% aí de certeza que sim. A gente não pode falar que a nutrição é capaz de curar uma doença, mas a nutrição ela pode sim causar a remissão ou até mesmo o balanço dessa doença. Então, quando a gente pensa, por exemplo, nas doenças crônicas comuns que a gente tem hoje em dia, diabetes, hipertensão, obesidade, sobrepeso, a gente sabe que em alguns momentos a gente tem que ter a intervenção médica com uso de medicamentos, porque aquele paciente às vezes tem uma desregulação,
Mas se esse paciente não se adequar em estilo de vida, qualidade de vida e principalmente hábitos nutricionais, ele vai ficar dependente de remédio. E a gente sabe que o medicamento, um puxa o outro. Porque a gente começa a tomar um medicamento, daqui a pouco dá uma dor de barriga, daqui a pouco dá uma dor de estômago, aí deu a dor de cabeça. Então a gente fala muito hoje sobre saúde, sim. né? Então hoje todo mundo na internet principalmente fala sobre saúde. Só que a gente está vendo as pessoas cada vez mais adoecidas, porque hoje é remédio para acordar, para dormir, para treinar, para fazer tudo. Então, até que ponto isso é considerado saudável? Quando a gente pensa numa pessoa, né? Quando a gente fala de nutrição funcional, né? Colocando essa linha da funcionalidade, a gente estuda a longevidade. Então, por que alguns indivíduos conseguem viver mais e outros acabam vivendo menos? Qual que é a diferença, né, do padrão dessas pessoas? Então, a nutrição, quando a gente começa a se especializar, e aí a gente entra em exames laboratoriais, a gente tem esse poder de pedir esses exames laboratoriais, avaliar, lógico que a gente nunca passa diagnóstico, mas a gente pode chegar para o paciente e falar, olha, eu acho que essa insulina está um pouquinho desregulada, teu colesterol está um pouquinho alto, essa vitamina D está um pouquinho baixa, vamos fazer suplementações assertivas, mas recomendo que você passe por um médico para ele te aconselhar melhor a respeito disso. Mas antes de você também ir para a medicação, vamos consertar a tua base, que é a sua alimentação? Então, qual que é o poder da nutrição nesse caso? Dependendo dessa insulina desse paciente que chegou para mim, que ele ainda não foi diagnosticado com uma diabetes, através do hábito de vida, um treino e uma suplementação, provavelmente essa insulina não vai ficar tão desregulada, ele não vai chegar até a pré-diabetes ou desenvolver o diabetes. A gente consegue antecipar esse cuidado do paciente. E aí você fala, Estela, mas e o paciente que já está com diabetes? Esse paciente que já está com hipertensão? A gente trabalha a modulação intestinal também. Modulação intestinal. Explica um pouquinho. Modulação intestinal. Traduz para quem está nos assistindo e para nós aqui também. Quando a gente pensa em modulação intestinal, a gente tem que pensar que hoje em dia o pessoal fala que o intestino é nosso segundo cérebro. Porque literalmente, tudo que a gente come cai direto no nosso intestino, e nosso intestino é o que vai pegar todo aquele alimento, aquele nutriente e vai distribuir para o nosso corpo. Sim. Então, literalmente, o que você está comendo é o que seu corpo vai absorver. Então, aquela frase que às vezes a gente brinca, você é o que você come, literalmente faz sentido, porque se você está comendo, você tem uma alimentação balanceada, o seu corpo vai ser bem nutrido, ele vai ser balanceado. Se você está tendo mais escapes para alimentos que não são tão bons, porque aqui a gente não precisa demonizar nenhum alimento, a gente não precisa culpar um alimento, que eu acho que hoje é a busca das pessoas, né? Falar que o glúten é um vilão, falar que o refrigerante causou isso. Tá, mas será que é o refrigerante que está causando isso ou é o excesso desse refrigerante que você está colocando todos os dias na sua rotina que está te causando malefício? Então, que tal você deixar o refrigerante, sim, mas para alguns momentos específicos? Não todos os dias, não colocar na mamadeira do seu filho um refrigerante. Então, são escolhas mais assertivas que a gente faz. A modulação intestinal nada mais é do que entender como esse intestino se comporta e nutrir esse intestino, porque ele é a porta de entrada dos nutrientes. A gente tem que pensar que o nosso corpo é regido por células. Sim. E através do que a gente come, dessa absorção, que essas células vão captar esses nutrientes e aí eles vão falar, pô, tá bacana, esse ambiente está favorável, essa microbiota, que essas bactérias que convivem com a gente são positivas, porque a gente tem dois lados da moeda, assim como tudo na vida. A gente tem as bactérias positivas e as negativas. Né? Elas convivem em conjunto com a gente normal. Então, a gente tem bactérias negativas e positivas. Por exemplo, a candidíase é do fungo da cândida. A gente naturalmente tem a cândida presente no nosso muco vaginal. Só que quando ela prolifera, você desenvolve a candidíase, você desenvolve uma doença porque essa bactéria negativa acabou se proliferando mais do que as positivas. E qual que é a modulação que a gente faz nisso? Literalmente mantém essas bactérias positivas bem alimentadas, bem nutridas, para elas acalmarem essas negativas, elas não reproduzirem algum tipo de disparo inflamatório no nosso organismo. Doutora, quais os sinais que as pessoas podem assim apresentar, assim, né? Porque era importante o conhecimento até familiar, ter uma pessoa diabética, uma pessoa obesa, né? Observar um histórico, ter um conhecimento.
Qual o sintoma? Desde criancinha já se percebe que aquela criança Já. tem uma tendência Olha, para já? contrair Já. essas doenças, né? Já. A gente Eu escutei também falar um árabe, né? Que pessoas com mais de 50 anos, como eu, que não devem beber água, devem comer água. Tá com sede? Come uma Come melancia, come uma fruta, está na alimentação, que não deveria, que aí não teriam tanto problema de diabetes, de pressão Sim. alta. Faz sentido porque, assim, as pessoas 50 a mais, na verdade, hoje os estudos falam de 30 a mais. Isso completando aqui, se eu entrar assim, vou lhe procurar lá no seu consultório, Tá. né? Eu já vi que você manja de tudo. Lá em São Paulo foi um sucesso, né? Por isso que você está aqui, né? Por isso que ela está aqui. Foi né? maravilhoso, na Lesp em São Você fala Paulo. assim, olha, você vai se alimentar assim, vai dormir 7, 8 horas por dia, vai fazer a sua caminhada, não vai comer isso, aquilo. Isso me garante que eu não vou ter um infarto, por exemplo? Ou será que compensa para mim fazer tudo isso e durar um ano mais de vida só? Será que é só um ano? Como é que seria isso? Então, aí é aquela questão, né? Como que a gente pode garantir alguma coisa? Porque, querendo ou não, a gente entra numa questão que, assim, nem o médico pode falar, ó, você vai tomar esse remédio e você vai ser curado. A gente não tem garantia de nada na vida. Quem vai decidir a hora que você vai partir, o infarto que você vai ter, é o cara lá de cima, né? Então, isso a gente não pode garantir. Mas eu posso te aconselhar que, quando você come mais saudável, você busca hábitos de vida mais saudáveis, provavelmente sua chance de envelhecer saudavelmente é muito maior do que uma pessoa que não se cuida. Porque dentro desse meio tempo pode acontecer N coisas, né? Só porque você é saudável, que você dorme 8 horas por noite, que você vai atravessar a rua e você não vai ser atropelado por um bêbado. A gente não tá livre desses riscos. Mas é o que eu falo, como que você escolhe envelhecer? Então, são hábitos diários de vida. Sim, Então, sim. respondendo a sua pergunta sobre a água, naturalmente, dos 40 a mais, a gente percebe que as pessoas, principalmente as mulheres, por conta do declínio de hormônio que a gente tem naturalmente, a gente perde o paladar para proteína, a gente perde a sensibilidade de identificar o que é sede. Então, por exemplo, às vezes tem paciente que chega para mim e fala, nossa, Estela, tenho crises de enxaqueca diariamente. Já tomei remédio, já fiz um monte de tratamento, nada funciona. E a água? Nossa, eu tomo um copo de água por dia, às vezes até nem lembro de tomar água. Coloca para esse paciente tomar, a gente não tem uma dose, não, todo mundo tem que tomar 2 litros diários. Mas normalmente nos estudos, o que a gente aproxima? Você vai pegar o seu peso, então, por exemplo, você pesa 90 quilos. Você vai calcular de 35 a 45 ml de água para o seu quilo pessoal, de peso. 35 a 45. Eu não sei fazer conta de cabeça, porque eu sou de Fica a humanas, dica tá, aí. gente? Mas aí, se vocês souberem, vocês podem fazer. Mas pega 90 vezes 35, que seja ali 3 litros de água por dia. Aquilo é mais ou menos uma estimativa do que você incluído na deveria... alimentação. Exato. Por exemplo, se você vai treinar, se você consome água durante esse treino, também é contabilizado. Mas também não tem que ter um excesso de água, que água em excesso também pode te matar. Sim. Então, tudo é em equilíbrio. Só que você não pode falar que um cara do seu tamanho toma 1 litro de água e tá tudo bem. Assim como você chegar pra mim e falar, Estela, eu tô tomando 10 litros de água. Eu vou falar, eu acho que tem alguma coisa errada com você. A diabetes, por exemplo, dá muita sede. Então, a gente já abre um olhar diferente e fala, como é que estão seus exames? Como é que está a sua alimentação? Consumo de carboidrato. Reparem, quando a gente come um chocolate, você acabou de comer um chocolate ao leite, automaticamente você vai pegar um copo d'água e vai tomar. Isso. Porque a água ajuda a carrear o carboidrato para dentro do nosso organismo. Então, o carboidrato dá sede, o sódio dá sede, ultraprocessado. Por que hoje, que é um absurdo, mas enfim... até minha paciente comentou ontem, ela assim, Estela, eu entrei no Burger King, vou ser sincera com você, fui comer no Burger King, falei, não tem problema, beleza, vamos... Aquele com bacon, Aquele com bacon, aquele bem Tudo aquilo que não pode. tudo que a Nutri adora. Mas é o que eu falo, somos seres humanos, Sim. A gente tem um monte de oportunidade aí, de vez em quando a gente vai bater no Burger King, no McDonald's, enfim. Ela falou, cara, sabe o que eu me estranhei? Tem refil de refrigerante de graça, então você pode literalmente pegar seu copo e encher quantas vezes você quiser de Coca, de Guaraná e etc. Ela falou, tá, e água? Não, água não tem, água você tem que comprar.
cara, mas água não é um bem compartilhado, uma coisa necessária? Mas você tem que comprar. Mas por que aquele refrigerante, fazendo também a apologia a tudo, por que aquele refrigerante está ali disponível? Come uma batatinha daquela. Se você não sentir sede, tem alguma coisa de errado. Sim. Porque dá muita sede. Só que você vai falar, pô, tô comendo um Big Mac, um Burger King, vou tomar água? Vou tomar meu copão de Coca-Cola que a refeição fica mais gostosa. Então, tudo é criado, o nosso ambiente, ele é obesogênico. Ah, sim, Ele com faz certeza. a tendência à obesidade. E a indústria compactua com isso. Então, é muito difícil. Estamos falando do alimento que não é muito indicado. Quais são os alimentos mais poderosos, doutora? Você começou esse podcast falando sobre eles. Literalmente, eu vou falar que são os alimentos de Deus. Ok. Então, não existe um arroz Você que é ruim. também. Exato. Não existe uma abobrinha que faz mal. Não existe um alimento que vem da terra ou que veio de uma plantação que seja um boi, um frango, um peixe que seja ruim. Diz que a alface não serve para nada. Olha só que coisa. Você Comer sabe... alface é que nem os animais querem. Gente, eu não sei de onde vocês estão escutando É, isso. aqui, eu tava no Instagram. Então, esse Instagram é uma coisa muito louca, né? A gente Não vai serve ver. para não como alface, que não vale um para monte de Isso coisa é uma boa, mas invenção. um monte de coisa errada. Se você não sente, é o que eu falo, você não necessariamente precisa comer um alface. Stella, não gosto de alface. Tudo bem, o que você gosta? Putz, mas eu gosto bastante de uma salada de agrião. Come um agrião. Você não precisa comer o alface nessa oportunidade. Mas você não comer nada, aí complica. De verdura, O que não faz o nada do alface? Por exemplo, a gente faz o uso do alface, o suco do alface ajuda a dormir. Tem um nutriente dentro do alface sim, eu já ouvi falar que o alface, ajuda ele a dá acalmar. soninho. Por talvez exemplo. aí, né? Mas claro que ninguém hoje em dia vai bater um suco de alface para fazer para dormir. Por isso que a gente tem a suplementação, a gente tem a melatonina, a gente tem o triptofano, tem outros nutrientes que ajudam. Mas o alface, pensando no almoço, por que eu deveria de incluir, por exemplo, um alface, um tomate, uma salada? Porque esses alimentos são ricos em fibras e nutrientes, que não é numa cápsula que você vai conseguir isso. E quando a gente pensa num processo de emagrecimento ou num processo de remissão de uma doença crônica, você tem que ter um aporte bacana de carboidrato, de proteína, só que nem sempre o que eu vou te oferecer desses alimentos vai te saciar. Como que entra a saciedade? Completando esse prato com alface, com tomate, com pepino, com beterraba, com cenoura, que além de me trazer nutrientes específicos, ele vai me dar uma saciedade e vai me fazer modulação intestinal. Quando a gente fala de reeducação alimentar, que é uma das perguntas que eu tenho para você aqui, é justamente isso, né? Essa reeducação alimentar, então, aí você vai pensar antes de comer. Exato. Na verdade, assim, não é nem pensar muito, porque às vezes as pessoas falam, nossa, mas eu não sei o que comer. Cara, o que é um prato saudável? Uma porção de carboidrato, uma porção de proteína e livre de legumes e salada. Não tem segredo. Ah, Stella, mas o arroz pode ser... Cara, faz um arroz normal, um feijãozinho para acompanhar, que eu acho que arroz com feijão é uma combinação mais maravilhosa. E traz diversos benefícios. Uma proteína, um peito de frango, uma sobrecoxa sem pele, né? Nada a milanesa, frito, que aí... Feijão preto é diferente do... Tem nutrientes diferentes entre eles, mas assim, a composição das leguminosas tem a mesma... Digestivamente o preto é melhor do que o marrom. Como é o nome do fogão? O carioca, né? O feijão carioca. Do feijão carioca. Vai depender de algumas pessoas e vai depender que da a gente forma tempera que mais, você põe faz. mais bacon, frita mais. O feijão preto, normalmente, quando a gente fala, eu comi uma feijoada. Nossa, mas você pode... Mas nutricionista come feijão? Eu falei, gente, mas o que é feijoada? É o feijão preto. Só que ele é cozido um monte de carne gordurosas. Que aquela gordura vai acabar pegando um pouquinho no caldo. A gente sabe que vai subir caloria. Mas você pega uma feijoada light, ou você mesmo vai fazer seu feijão, que você coloca um paiozinho, uma linguicinha, não precisa colocar aquelas 500 carnes que o pessoal coloca na feijoada. Pra dar o saborzinho da só pra feijoada. dar uma... Bota uma folhinha de louro, bota uma cúrcuma, um temperinho. Cara, é um feijão super nutritivo.
E aí, quando a gente pensa nesses grãos, a gente pensa que para a proteção desse grão na natureza, ele tem alguns nutrientes que a gente chama de nutrientes que eles não são bem absorvidos por nós. Então, a nutrição desenvolveu uma técnica que é a técnica do remolho. Você pega o pacotinho de feijão, coloca numa bacia de água, enche nessa bacia de água, deixa de molho por 24 horas. Você pode até colocar... 24 horas? 24 horas. Você pode colocar até umas rodelinhas de limão. Você vai ver que quando você acordar, essa bacia vai estar cheia de gases em cima. Então, algumas pessoas distendem muito comendo leguminosas. O que a gente faz nesse processo de remolho? A gente tira esses nutrientes que são antinutricionais, porque eles dão aquela distendida. Você descarta essa água, lava o legume, o grão e cozinha ele normalmente. Essa pessoa para de ter fermentação, ela para de ter gás, ela para de ter incômodo. Então, esse feijão acaba sendo muito mais... Olha aí, ó, dica da doutora aqui. Deixar de molho 24 horas o seu feijãozinho, com umas rodelinhas de limão, e aí bota na panela, se acabaram, porque ele já é bom. Exato. E aí mal não vai fazer nenhum. E aí faz aquele cozimento daquele feijão com folha de louro. Tem gente que coloca beterraba, cenoura, cúrcuma, alho poró. Você pode... Coentro, gente, coentro na comida é maravilhoso. Mas você faz uma variedade. Não tem como você olhar aquele feijão, você falar que você não gosta de feijão. É verdade. Fica muito gostoso. Uma curiosidade, a importância de um probiótico, porque ouve-se falar muito sobre a necessidade do probiótico. Qual que é a importância dele? Vamos dar uma descortinada nisso. Eu vou falar que a maior importância, Paula, na verdade não é o probiótico. Eu acho que quando a gente pula para a parte do probiótico, a gente esquece do essencial. Quando a gente fala de probiótico, a gente fala da bactéria. Então, são cepas de bactérias que a gente estuda. Então, tem diversos nomes que são palavrões, Akkermansia mucinifera, etc., que a gente não precisa falar aqui, que senão vai falar, gente, ela tá me xingando aqui na TV. Mas a gente tem algumas cepas de bactérias que a gente atua. Então, tem cepas de bactérias específicas para melhorar diarreia, constipação, síndrome do intestino irritável, etc. Só que antes de você pensar em dar essa bactéria para essa pessoa, você dar esse probiótico, a gente tem que pensar no antes. Então, às vezes, o que o paciente faz? O nutricionista, o médico fala, toma essa cepa de bactéria aqui, desses probióticos são saudáveis. O paciente começa a relatar gases, estufamento, enjoo, náusea, não tá caindo bem. O paciente fala, que porcaria isso daqui, era para me fazer benefício, só tá me fazendo mal. Por quê? O ambiente, o intestino dele não está pronto para receber essa colônia de bactérias boas. Então tá tendo uma disputa ruim dentro do teu intestino. E como é que você conserta isso? Com prebióticos. Pré-bióticos que antecedem o probióticos. O que seriam isso? Fibras. Então você introduzir o alface, o tomate, a cenoura, a aveia, uma leguminosa. Você melhorar a alimentação desse paciente para ter um ambiente saudável para essas bactérias e aí você povoa ela com o probiótico. Então, no caso, por exemplo, o pessoal fala, mas eu tomo Yakult todo dia, meu intestino funciona. Probiótico, Yakult e o que mais, assim, que o pessoal conhece? De probiótico, eu acho que o que lidera aí seria o Yakult, que na verdade a gente nem considera um probiótico. Tem até o Diet agora, né? Tem o Diet, mas assim, vamos pensar numa modulação intestinal. Ele é bem doce, né? Porque tem adoçante. O adoçante faz mal para o nosso intestino. O açúcar que tem no Yakult vai fazer mal para o nosso intestino. Então, assim, não é por causa do Yakult que você está indo no banheiro. Provavelmente é porque teu intestino está funcionando bem. Você está tendo um aporte legal de água, de fibra, de outras coisas que está fazendo o seu intestino funcionar. Então, ao invés de você comer um Yakult, come um mamãozinho, uma ameixa, uma semente de chia no iogurte natural. Isso vai fazer o teu intestino funcionar muito melhor do que qualquer probiótico. O probiótico hoje em farmácia é caro. Você vai comprar probiótico, você não compra por menos de R$80. Só que um mamão, você vai fazer uma compra numa feira, compra um mamão, uma ameixa, uma semente de chia mesmo, iogurte, você não gasta nem R$80. Vai ter a função do probiótico. E vai ter a função do probiótico. Porque, na verdade, quem faz a função não é o probiótico, é o ambiente que ele tá. Então, se esse ambiente ele não tá legal, você vai tomar o probiótico e vai ter uma guerra dentro de você. E aí você vai falar, tomei o probiótico, piorou tudo. Porque você não tratou o antes, que é comer fibra.
Coloca uma aveia nesse iogurte, coloca uma castanha, coloca uma semente de chia, coloca uma abobrinha, se você não gosta do alface, modula isso antes para você ter um ambiente favorável e aí você coloca o probiótico. Essa que é o manejo nutricional que a gente faz. A importância da nutrição no processo saúde e doença. E por incrível que pareça, a gente já está chegando no final do nosso primeiro bloco, porque nós vamos fazer esse programa, nós vamos fazer em 2 edições. Eu tenho certeza que você está curtindo muito e a boa notícia é essa, a gente não vai parar por aqui. Para a gente fechar esse primeiro aqui, porque na semana que vem a gente está voltando com ela. Qual a importância da nutrição no processo saúde e doença? Toda. Se você não procurar uma nutricionista, uma base alimentar para você tratar e prevenir doenças, seja ela instalada ou não, você não vai ter a cura, você não vai ter o processo saudável de evolução, então a gente só vai ver pior. Então, por exemplo, um paciente que tem diabetes, se ele não entender que ele precisa modular essa alimentação, então o que é modular a alimentação na diabetes? É você evitar de você comer carboidrato refinado e você comer carboidrato livre. Ou seja, só de você, por exemplo, colocar, café da manhã. Em vez de você comer café com leite, pão na chapa com manteiga, vamos tentar tirar um pouquinho esse açúcar, né, desse café com leite e em vez da manteiga você adiciona um ovo nesse pão. Por que o ovo? O ovo é rico em proteína. Isso. E é rico em colesterol bom. Quando você une uma proteína, um macronutriente com um carboidrato, essa proteína não deixa o carboidrato dar pico de insulina. E você modula a saciedade. Então, só de você colocar, às vezes, um grão, uma proteína na refeição desse paciente diabético, ele diminui o uso do medicamento, porque ele para de dar pico de insulina por conta da alimentação. Olha só, para você que nos assiste, nós estamos sendo transmitidos pela TV Serra do Mar, TV Com, está aparecendo aí no seu vídeo. E nesse próximo podcast número 2, com a doutora Estela, nós vamos estar falando sobre microbiota, autismo, endometriose, esclerose múltipla e a nutrição. Sensacional! Já ela é nutricionista, mas traz uma bagagem. E a gente vai voltar no próximo. Eu quero agradecer por hora, mas já nós estamos de volta. Eu quero agradecer por hora, doutora Estela, presidente Ademir Pestana, a você que nos assiste, obrigado pela audiência. Podcast Beneficência, Medicina e Saúde chegando até você. Tchau, tchau!